Fé em Cristo, vivendo os sonhos de Deus. Começa agora mais um culto direto da Igreja Batista Fé em Cristo. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos reunidos mais uma vez no Espírito de Jesus Cristo para que possamos adorar o nosso Deus, bendizer a Ele, porque Ele é digno do louvor, da adoração. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Por isso nós podemos adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, que nós possamos assim buscá-lo nesse tempo em espírito e em verdade e adorá-lo, porque Ele é digno. Bendito é o nome daquele que vive, daquele que reina. Hoje nós temos a presença especial da Paulinha aqui aplaudindo Jesus. Glória a Deus, né, Paulinha? Não sei se vai sair o áudio, mas a Paulinha é esse coração pronto a adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, por esse Espírito que nos une e nos faz um com Ele. Aleluia, santo é o Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Santo Ele é. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Essa palavra, ela vai nos ensinar a ofertar. Essa palavra, ela vai nos ensinar a ter a motivação correta quando nós trazemos a oferta e também quando nós trazemos o dízimo à casa do Senhor. Gênesis 4, versículo 2 diz assim: Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluias e glória a Deus. Nós vemos dois irmãos, que foi Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. E naquele momento, a Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Mas houve ali no final de um tempo, de uma colheita, não sei, Caim trouxe do fruto da terra, ou seja, depois de um período lá no final, ele se lembrou de levar a oferta ao Senhor. Mas a Bíblia diz no versículo 4 que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E por consequência, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e Deus não se agradou de Caim, e Deus nem falou a respeito da oferta. Porque Deus, Ele deseja que nós venhamos nesse tempo ser como Abel, aquele que entrega o primeiro para o Senhor. Não sabemos, amados, mais do que nunca nós não temos garantia nenhuma do dia de amanhã, porque todos os nossos projetos, toda a nossa agenda, os nossos planos foram suspensos e as coisas estão indefinidas naquilo que se diz ao tempo e à programação, mas não estão indefinidas naquilo que diz respeito ao reino de Deus, aos céus, aos princípios do Senhor e aos seus mandamentos. Então essa palavra ela nos ensina que nós devemos tirar primeiro aquilo que é a oferta ao Senhor para que seja agradável a Ele. Deus não quer se agradar apenas da sua oferta, Deus não quer se agradar apenas do seu dízimo. Deus quer se agradar de você primeiro. A Bíblia diz que Deus se agradou primeiro de Abel e depois da sua oferta. Então, quando você oferta, quando você dizima, você está honrando ao Senhor com o seu melhor.
Não espere você honrar todos os seus compromissos financeiros para que você venha depois honrar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, porque vai dar errado como deu para Caim. É tempo de nós colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades, porque a Bíblia diz que uma das formas que nós temos de guardar nossa mente todas as coisas é apresentar em oração e súplica diante de Deus as petições. Então, quando você dizima, quando você oferta, você pode orar, você pode suplicar, você pode chorar e falar: Deus, eu estou entregando o que é do Senhor, porque eu quero obedecer, eu quero ser como Abel, eu quero entregar as primícias ao Senhor, eu quero honrar o Senhor primeiro, mas eis aqui, Senhor, as minhas necessidades, me abençoa, Deus, me supra, eu dependo do teu favor, de nada adianta se eu reter o dízimo, se eu reter a oferta, porque a bênção do Senhor é que faz diferença sobre a minha casa, sobre as minhas finanças. Quantas pessoas que têm dinheiro e o dinheiro não é segurança nenhuma para elas nesse momento, porque a nossa segurança sempre está no nosso Deus. Então que Deus ele possa receber o nosso dízimo, a nossa oferta, mas que ele possa receber as nossas vidas. Nesses dias nós temos recebido as ofertas, os dízimos nas nossas contas, na nossa conta. E Deus, eu creio que tem suprido essas pessoas que têm tido esse coração voluntário. Então eu quero te dizer, persevere. Talvez aí na sua casa você está pensando: será que alguém tem ofertado? Será que alguém tem anotado a conta e dizimado? Olha, eu quero dizer para você que tem sim. E o valor que tem entrado, nós estamos orando ali para Deus multiplicar, para a gente honrar os compromissos que nós temos. Então, faça parte disso que Deus está fazendo, não fique de fora, deixa Deus te usar. Deus não vai querer que você dê a Ele aquilo que você não tem, mas aquilo que você tem e retém, Ele sabe. Ele sabe, então seja obediente e honre ao Senhor, assim como Abel escolheu honrar. Caim, ele pecou. Caim não agradou o Senhor nem com a sua vida, nem com a sua oferta e nem com o seu comportamento após o erro, porque Deus disse para ele que se ele procederes bem, se ele fizesse o que era certo, ele também seria aceito como Abel foi. Então é tempo de nós sermos obedientes. Se nós não formos até aqui, comece. Um dia tem que ter um começo. Se você já é, então persevere, não pare em obedecer ao Senhor. Eu quero falar nesse momento a nossa conta ali no Banco do Brasil. Talvez você já até decorou, aleluia. E que você possa assim anotar, fazer sua transferência, fazer o seu depósito. E o nome do Senhor será glorificado. A nossa agência é 0316, dígito 6. A nossa conta corrente é 60319, dígito 8. Agência 0316, dígito 6. Conta corrente 60319, dígito 8. E eu quero orar abençoando a sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, assim como o Senhor se agradou da vida de Abel e da sua oferta, nós te pedimos, Deus, receba a vida do dizimista, receba a vida do ofertante. Esse, meu Pai, que no coração dele está um firme propósito de fazer o depósito, de fazer a transferência, livra ele de todo impedimento e abençoa, meu Pai, para que ele seja obediente em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor, guarda essas vidas, guarda mesmo, meu Pai, de todo mal que tenha assolado a terra, livra-nos, Senhor, da nossa carne, livra-nos, Senhor, da nossa cobiça. Foi essa direção que o Senhor deu para Caim. Olha, o teu desejo é contra ti, mas você pode dominá-lo. Talvez o desejo da sua carne é fazer outras coisas, mas a ti cumpre dominá-lo. Seja obediente, teme ao Senhor, honre ao Senhor com o seu melhor, com a sua vida. Entenda que 100% da sua renda é do Senhor. Não é para você depositar 100%, mas você tira o dízimo, 10%. Você pensa numa oferta voluntária, com alegria, segundo o que está proposto no coração, e você oferta, e a porcentagem que resta, você honra a Deus. Você só vai fazer com esse recurso aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, gera em nós esse temor, gera em nós esse entendimento, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida desses irmãos e declaro sobre a casa deles toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Nós vamos continuar adorando, porque aquele que oferta, aquele que dizima, aquele que adora, é porque ele sabe que ele é a noiva. E é porque ele espera Jesus. Espera que Jesus possa voltar até no dia de hoje.
E você e eu precisamos estar prontos. Amém? Glória a Deus por essa verdade. Vamos adorar o Senhor. Você me chama de minha noiva e eu te chamo de meu amado. A cerimônia foi marcada, já está tudo preparado para o grande dia que virás cortando os céus. Entre as nuvens eu verei, vindo ao meu encontro para a eternidade. Me levar nosso casamento. Ah, como eu espero nosso casamento. Ah, como eu espero nosso casamento. Abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Gostaria que você abrisse para a gente poder entender. Paulo, ele traz uma palavra esclarecedora aos Tessalonicenses quanto à volta, porque eu e você como igreja, nós temos que ansiar pela volta de Jesus, mas também entender os tempos, depois de que Jesus vai voltar. Então eu quero ministrar sobre o que precede a volta de Jesus. Isso mesmo, acontecimentos que precedem a volta de Jesus. E aqui em 2 Tessalonicenses 2, primeiro até ao 6º versículo, nós iremos ler, fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Até aí, por enquanto, esse capítulo 2, ele vai falar sobre esse tema, inclusive falando das características e do caráter do anticristo, depois do versículo 7, mas vamos entender o que Paulo falou. No primeiro versículo que lemos, ele fala: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos. Isso está no versículo 2. O que isso quer dizer? É que Jesus vai voltar. Ele falou assim: olha, eu quero abordar esse tema com vocês nessa carta, quanto ao retorno e quanto à nossa reunião com Ele. A essas duas palavras, retorno e reunião, tem um outro nome. Que nome é esse? Arrebatamento. Quando o Senhor Jesus virá nos ares para buscar a igreja. É interessante você entender o que precede este acontecimento. Para quê? Para que você não seja enganado. A pessoa fala: hoje, quarta-feira, Jesus vai voltar. Ele pode voltar,
Mas o que me leva a entender que ele não vai voltar hoje, quarta-feira, porque tem outras coisas que precisam acontecer antes da sua volta. Porém, a volta dele é real, ela vai acontecer. E quando a gente procura discernir o que precede a volta de Cristo, nós ficamos vigilantes. Por quê? Porque nós temos, não é que andar em dia com ele, está com o nosso coração puro, está com os nossos pecados confessados e perdoados, evangelizar para que ele na sua volta possa levar mais pessoas, mas também para você não ir por aquela linha que existe na internet de pessoas pregando coisas que não existem quanto à sua volta. Então vamos lá, a palavra de Deus diz que Jesus ele vai voltar, e eu quero ler aqui 1 Tessalonicenses 4,13, primeiro, antes de falar sobre o que antecede, eu quero clarear para você um pouco sobre a volta do Senhor Jesus. Aleluia! E se a gente não der conta de falar desse assunto todo hoje, nós vamos dar continuidade a ele na quarta-feira que vem. Então eu gostaria de convidar você a participar, a ouvir, a pegar a Bíblia que está aí. Se tiver alguém conversando com você aí na sala, talvez tenha alguém no tapete, alguém no sofá, eu não sei como é que organiza o culto aí, um pode estar falando, outro no celular, para tudo agora. Fala assim, gente, vamos concentrar, porque Deus quer nos clarear aqui. 1 Tessalonicenses 4,13 é um desafio, né, irmãos? É um desafio, mas é um treinamento também para os tempos futuros. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quero abrir um parênteses aqui, olha, quem está em Cristo não deve ter medo da morte. É claro que a nossa oração é para que o Senhor seque o vírus. É claro que a nossa oração é para que Deus nos livre de todo mal. Agora, livrar do mal não quer dizer necessariamente nos livrar da eternidade. O que Ele vai nos livrar é da morte eterna. Amém? Então, aquele que morre em Cristo, ele vai subir lá com o Senhor, não é? Primeiro, inclusive, do que aqueles que estarão aqui, vai se reunir com Ele primeiro. Então, nós não temos que ter medo da morte, porque mesmo que morra em Cristo, viverá, foi a palavra do Senhor Jesus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, nós que estivermos lá no dia do arrebatamento, Paulo falou aqui aos irmãos, seremos arrebatados juntamente com Ele, ou seja, vai acontecer a reunião, vai acontecer a vinda, o retorno, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é clara quando diz com relação à sua volta, não é? O próprio Jesus falou que é o Pai que sabe o dia exatamente, porém, Ele deixou pistas para que a gente pudesse discernir e vigiar o tempo todo e orar como Ele mesmo nos orientou. Então precisamos ter esse entendimento, não é que Jesus realmente Ele vem, não é apenas uma música, não é um grupo religioso que pensa assim, é a palavra do Senhor, amém? Então aqui em 1 Coríntios 15, 50, olha o que está escrito aqui, 1 Coríntios 15, 50, primeira carta aos Coríntios 15, 50, isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está escrito aqui, ou seja, como que vai ser o arrebatamento? Num abrir e num piscar de olhos. O evento em si, a Bíblia diz que vai ser rápido. Agora, o que está acontecendo é que nós estamos caminhando a cada dia para esse dia.
é a palavra que nos diz essa verdade e essa realidade, né? Então nós temos que nos atentar que as coisas aqui da terra, elas são temporais. Sabe, o dinheiro que você tem, o bem que você tem, os seus estudos, a sua profissão, coisas que Deus precisa usar, por isso que é dele, não é nosso, a gente só usa, administra segundo a vontade dele. O nosso coração não pode estar aqui, uma vez que nós não somos daqui, e o próprio Deus virá nos buscar, para que a gente não fique aqui eternamente. É por isso que esse evangelho que prega a vida aqui na terra como sendo mais importante do que a no céu, porque trata só do ter e do ter, ele não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho que se parece, mas não é o evangelho de Cristo. Mateus 24, eu quero te aconselhar a ler ele todinho, mas agora a gente vai ler só o versículo 43. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus falou assim: olha, não vamos contar para vocês, ou o pai ainda não me revelou, porque está tudo no controle dele, o dia e a hora. Mas se você analisar os acontecimentos, se você ficar de olho no que está escrito na palavra, você vai entender que sim, haverá o fim. Então nós precisamos crer nessa verdade e discernir o que acontece antes desta verdade. Lá em Lucas 21:10, vamos correr um pouco a Bíblia aqui, sem pressa alguma, para a gente poder discernir. Então, eu gostaria tanto que você prestasse bastante atenção, para que você clareasse para alguém que está com dúvida, para que você não ficasse em dúvida. Lucas 21:10, está escrito aqui na palavra: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação. Canção é o que a gente faz, né? Adora ao Senhor, cada dia Deus vai levantando as canções, aleluia, né? Como tem canções que falam da volta do Senhor Jesus? É porque estamos cada vez mais próximos. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Né? Jesus falou assim: olha, vai acontecer tudo isso, e nós já temos visto isso há tempos. Como é que chama essa fase? Princípio das dores. Você vendo Mateus 24, você vai entender princípio das dores, é o princípio daquele dia. Agora, gente, vai ser dor, vai ser terrível, é para aquele que não tem Cristo, é para aquele que não tiver entregue o seu coração. Por isso que não é para aquele que se diz religioso, evangélico, não é para aquele que está no esconderijo do Altíssimo de verdade, que dorme acreditando em Jesus, que acorda e entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo essa fase chamada princípio das dores. Quando que Jesus vai voltar? Quantos anos falta para Jesus voltar? Nós não sabemos essa resposta. O que nós sabemos é que a cada dia é menos um dia, e nós podemos discernir. Essa pandemia agora, o Covid-19, talvez seja uma das mais fortes. Eu não quero dizer que é mais forte pelo seu grau de letalidade. Nós sabemos que outras enfermidades tiveram um grau maior, mas nenhuma outra teve uma proporção como essa, porque atingiu o mundo inteiro. Se não atingiu com vírus, atingiu o comércio, atingiu psicologicamente, parou. Quando que você viu nesses anos a mensagem fica em casa de maneira assim tão repetitiva e clara em todos os meios de comunicação e em todos os lugares do mundo afora? Nós ainda não tínhamos visto. Então, Deus, na verdade, permitindo tudo isso e dando uma mensagem muito clara para a gente: olha, vocês estão casando, dando-se em casamento, vivendo a sua vida na rotina, indo, servindo a Deus, voltando para lá e para cá. Vamos parar todo mundo para pensar, para reposicionar. Os métodos que eu não quero nesse tempo talvez vai ficar para trás. Isso é Deus trabalhando nos nossos corações. Então nós precisamos crer que sim, é sinal da volta do Senhor Jesus, e que a cada vez vai ficar mais intenso, mais forte esses sinais, para acordar as pessoas, mesmo com tantos sinais, mesmo com medo. Tem pessoas que estão com medo de morrer. Você tem visto o depoimento nos jornais? E eu quero aqui recomendar para que você veja um jornal sério. Não escolha um jornal, não é da emissora que prega
contra o evangelho o tempo todo e que está fazendo muito mais política do que, na verdade, trazer a realidade da notícia. Mas escolha um jornal sério e veja, para você saber o que está acontecendo. As pessoas que estão sendo curadas, passadas aí esse tempo de Covid-19 na vida delas, elas falam assim, a minha alma entristeceu, eu fiquei atribulado, talvez usaram outras palavras, mas querem dizer isso, em outras palavras, eu fiquei com medo de morrer, não sabia se eu ia acordar no outro dia, ou seja, deveria converter, mas nós sabemos que é o Espírito Santo que convence, mas deveriam todos converter, por quê? Porque o sinal agora foi muito mais forte. Então o que Deus quer? Que corações se arrependam e se convertam a Ele para a glória de Deus. Eu quero ler com você também 2 Pedro 3,10. Então, eu gostaria que você que é crente, você que está firme em Jesus, que tem essa palavra como uma palavra de consolo, de conforto, que tem essa palavra como Deus cuidando da sua vida, de você entender, eu entendi, eu converti, eu entreguei minha vida para o Senhor, então o Senhor é meu pastor e nada vai faltar, eu entendi que vai cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita ou à esquerda, vai cair para todo lado, mas eu não serei atingido, por quê? Porque Ele vai me guardar. Não vai faltar o arroz, não vai faltar o feijão, não vai faltar a energia, não vai faltar o salário, não vai faltar a saúde. Por que não vai faltar? Porque Ele vai me guardar, mas mesmo que aconteça algo, eu creio, Ele vai me guardar, mas mesmo que eu tiver que ir lá no hospital, e não vai em nome de Jesus, lá Ele vai me guardar, Ele vai prover o médico para mim, não é? É isso que eu tenho que entender. Eu preciso entender essas coisas, aí eu não posso ter medo, eu não posso entrar num estado de desespero, por quê? Porque Ele está comigo, eu estou com Ele, aliançado com Ele. Agora, se você não tiver aliançado nada, se você estiver caminhando, né, mas você sabe que precisa endireitar alguma coisa, corre, faz isso, esse tempo que Deus está nos dando é para isso. Então veja bem, 2 Pedro 3,10, 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pensa bem, leia com calma, para você imaginar o cenário do dia da sua volta, porque aqui, o apóstolo Pedro está falando exatamente do momento da volta, como que vai estar. Se você olhar, ainda não está assim, o que quer dizer que não é no dia de hoje, mas nós devemos continuar cantando, vem Jesus nos buscar, nos tira desse lugar. Por quê? Porque para nós vai ser bom, e para aquele que não tem Jesus, nós vamos pregar para que ele tenha. Se ele escolher o mal, ele vai viver a consequência, mesmo se a pessoa... nós gostarmos da pessoa, nós amarmos a pessoa, a gente vai ver a pessoa escolhendo coisas erradas. O que vai acontecer? Nós vamos ficar tristes, mas se você já tiver orado, pregado, a escolha é individual, e o juízo virá, entretanto, como ladrão, ou seja, ele não vai avisar o dia certo, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Não vai ser legal isso. O dia em que o céu vai ficar dessa forma, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão todas atingidas, a terra vai tremer. Então, como que a pessoa que está aqui, ela vai olhar para tudo isso, ela vai se alegrar, por quê? Porque Jesus vai voltar, num piscar de olho, vai levar para a glória, e vai ser bênção, porque ainda tem muita coisa depois ainda, que nós não vamos entrar aqui em assunto agora, mas que a Bíblia já traz para a gente. Então você entende, Paulo aos Tessalonicenses, ele falou assim, olha, eu quero falar sobre esse assunto com vocês, com o dia da volta do Senhor Jesus. Esse assunto é muito importante. Então lá em 2 Tessalonicenses, volta lá, porque no versículo 1, ele apenas abordou que esse seria o assunto, e é exatamente isso que eu fiz aqui com você, uma introdução. Então, isso é o arrebatamento, é a volta do Senhor para buscar quem? Todo mundo? A igreja. A igreja é aquela que adora só Jesus. Cuidado com as músicas que você anda cantando aí na sua casa. É aquela que obedece só
a Jesus, é aquela que ora só em nome de Jesus, é aquela que quando pensa assim, eu podia ir na igreja, tem culto lá hoje, mas eu quero ficar em casa, mas ele fala assim, mas o Senhor é meu Senhor, eu não tenho poder sobre a minha vida mais, porque a minha vida é dele, então eu vou obedecer e vou para a casa do Senhor. A igreja é aquela que fala assim, eu estou com o pecado aqui na minha frente, mas eu não vou escolher o pecado, eu vou escolher o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é Senhor da minha vida e o que Ele quer para mim é que eu não peque nesse dia. Você entendeu? Quem que é a igreja? A igreja é esse que obedece, é aquele que está ali firme. E quando cai, quando erra, quando acontece, ele vai lá e pede ao advogado fiel para interceder por ele, para que ele ali naquela hora possa se arrepender e também ter, o perdão do nosso Deus e seguir a caminhada vigilante sem errar. É essa que é a igreja. E por que nós ainda não fomos embora? É porque Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida a cada dia, para que a cada dia nós possamos ficar mais parecidos com o Senhor Jesus. E porque Deus, Ele quer nos usar. Pensa bem, por que Deus está preservando a minha vida nesses dias? Por que Deus está preservando a sua vida nesse dia? É porque há um propósito. Há um propósito. Milhares de pessoas morreram já em todo o mundo só por causa da Covid-19, fora os outros motivos que a televisão parou de falar, mas que continua falecendo pessoas. Aí você e eu pensamos que nós vamos ser preservados assim, sem motivo algum. Não, Deus tem propósito com a sua vida. Então coloque seus planos agora nas mãos do Senhor. Peça a Ele para trazer a realidade ao seu coração, se o que você está fazendo tem a ver com o que Ele quer que você faça para esses dias. Amém? Aleluia? Então Paulo, ele falou lá no capítulo 2, no versículo 1 da segunda aos Tessalonicenses, ele falou assim, eu quero abordar esse tema com vocês nesses dias. E no versículo 2 ele fala assim, aqui não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Na outra versão, na King James, fala que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, lá em 2 Tessalonicenses 2:2. Então Paulo está dizendo, cuidado com as fake news, que talvez vai falar com você que Jesus, o dia dele já chegou, o dia dele já aconteceu. Ele falou, não é verdade, eu vou clarear para vocês a partir de agora, que o dia do Senhor Jesus ainda não chegou, porém Ele virá, porém é verdade, Ele vai nos buscar, porém esses e esses acontecimentos, a fome, a peste, a pandemia, a situações tão terríveis, isso é para trazer para a gente a existência da ação do mal e que a volta de Jesus vai chegar, porque a solução está nele, Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Então, mas cuidado com as notícias que são fake news acerca deste tempo. Então nós queremos fazer isso a partir de agora, dizendo para você que o conhecimento da palavra é tudo, porque é pela palavra que nós somos guiados, e o Espírito Santo usa a palavra. Cuidado com os influenciadores, cuidado com os extremistas, as pessoas que pregam, que isso não existe, é um extremista, e a outra que prega que isso já aconteceu também é um extremista. Então no versículo 3 aqui ele fala, olha, eu vou clarear para vocês, agora preste atenção no que está escrito aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele falou, em outras palavras, não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém. Ele falou assim, olha, não deixa. Agora, gente, como é que você e eu não vai ser enganado? Primeiro, porque nós temos o Espírito Santo.
Depois, porque nós temos a palavra. É nesse ponto, sabe? Se você não estudar a Bíblia, se você não tiver devocionais constantes, se você não pegar as pregações, se você não se interessar pela palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Nós temos 24 horas num dia. Quanto tempo você tira para estudar a carta que Deus deixou, que é a palavra dele? É a palavra dele que vai permitir com que eu e você não sejamos enganados. Porque por um lado as pessoas nos enganam dizendo que a vida é por aqui mesmo, curta, faça tudo que você quiser e vai dar bom. E não vai. Por outro lado, as pessoas usam a palavra para enganar o outro. Então você precisa conhecer bem a palavra de Deus para você não ser enganado. Porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele dá duas dicas. Ele falou: virá uma grande apostasia e o homem da iniquidade, chamado anticristo, vai ser revelado. Então ele dá essas duas dicas aqui para a gente precisa entender sobre essas duas dicas que ele dá. Primeiro eu quero destacar aqui a apostasia. O que é a apostasia? É a negação e o abandono da fé. Gente, você deve conhecer muita gente que abandonou a fé. Era fervoroso na fé, mas agora não pratica a fé, está totalmente apático àquilo que é a vontade de Deus e a palavra de Deus, e até ensinando aquilo que é errado para todo lado, inclusive nas redes sociais. Isso acontece agora em 2020 e já acontecia desde a época lá de Paulo, Timóteo, os nossos irmãos mais velhos, já acontece. Mas Paulo está dizendo aqui que virá uma apostasia muito forte, caracterizando, os fins dos tempos. Então você e eu, nós precisamos de perseverar, ensinar o que é certo e discernir os tempos. Abre comigo lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, você precisa estudar a palavra de Deus mais e mais, assim como eu também. A cada dia que a gente vai buscar na palavra. E é tão bom saber, gente, que Deus não perdeu o controle. Esses dias estudando sobre o que pensa a ONU, sobre as pessoas que se acham controladoras desse mundo, eu relaxei e cheguei à conclusão: Deus está no controle de todas as coisas e o mal opera porque Ele permite, porque houve a legalidade do pecado, mas que o fim será, o mal será vencido por Ele. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, olha o que está escrito aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, então, veja bem, está no plural, fala, nos últimos tempos, ele está falando assim, nos tempos do fim, ele não está falando do último dia, ele está falando da fase final, são dias e dias, semanas, anos, nos últimos tempos. Nós entendemos, nós estamos vivendo esses tempos, mas não quer dizer que o fim chegou. Amém? Deus tem mais para você. Deus, ele tem projetos que vai usar você nesse tempo, por isso que ele está preservando você nesse tempo, está dando você e eu a chance de nós nos reposicionarmos. Alguns apostatarão da fé, está escrito aqui, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônio. Gente, o que é ensino de demônio? É todo ensino fora da palavra de Deus. Agora, a mentira por si só, ela é fácil, você vê lá, isso é mentira. A parede é branca, aí um fala que é preta. É claro, você está vendo, a parede é branca, não é preta. Agora, uma meia-verdade, então nós temos que ter cuidado com as meias-verdades, com os espíritos enganadores, com os ensinos que não são de Deus, para que a gente fique na palavra de Deus. Então Paulo falou com Timóteo, olha, alguns vão apostatar da fé. E aqui, na segunda carta, ele já cita duas figuras que apostataram da fé lá naquele tempo mesmo. Não esperou 2020, não esperou o final. Então, para você ver que já vem acontecendo. 2 Timóteo 2, o versículo é o 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Deles quem? Deles que apostataram da fé. A linguagem deles corrói como câncer. Nós devemos parar para ouvi-los? Claro que não. Entre os quais se incluem, e ele citou dois nomes aqui, o Himeneu e o Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão perseverando a fé. Alguns, eles falaram ali, que Paulo falou a Timóteo,
que esses dois, eles apostataram e começaram a ensinar outras realidades, pervertendo a fé a alguns. Então, o que eles estavam fazendo? Sendo usados pelo diabo para desviar pessoas que não estavam firmes. É por isso que nós temos que estar firme a cada dia, é por isso que nós temos que conhecer a palavra a cada dia, é por isso que nós temos que ficar firmes com o Senhor a cada dia. Amém? Então, o que Paulo estava dizendo? Olha, virá uma apostasia, mas essa que nós estamos vendo agora ainda faz parte do princípio das dores. Acontece, mas não vai ser aquela que vai acontecer quanto mais forte for ali para aproximar a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê Mateus 24:10, Mateus 24:10, são muitos textos, nós estamos aqui nesse estudo, né, para a glória de Deus, e que você possa abrir a sua Bíblia aí, vou te dar um tempinho, estou abrindo aqui também, Mateus 24, como eu já disse, leia o capítulo 24 todo, fala dos sinais. Mateus 24:10, olha o que está escrito aqui, fala assim a palavra de Deus. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós já sabemos que parte disso já acontece. Então, o que isso me diz? Sinal que a volta de Jesus realmente está próxima. Mas o que Paulo estava querendo dizer é que está próxima. Agora, algumas coisas precisavam acontecer antes que Jesus voltasse. Uma delas é a apostasia. O que nós estamos vendo? Pessoas apostatando da fé e possivelmente isso vai aumentar, infelizmente, porque a escolha ela é de cada um, se a pessoa vai obedecer a Deus ou a um espírito de engano. Agora, ele falou também que, além da apostasia, iria acontecer uma outra situação. Vamos ler o versículo 3 de novo, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí eu te pergunto, o anticristo, que é o homem da iniquidade, ele já foi revelado? Não. Se ele não foi revelado ainda, isso quer dizer que Jesus, ele não vai voltar hoje, quarta-feira. Por quê? Porque ele tem que ser revelado. Agora não vai aparecer na televisão e ele vai falar assim, eu sou o homem da iniquidade. Ele não vai falar isso, quem é que vai seguir ele? Nem doido vai seguir ele, não é? Então a gente precisa entender como que ele vai se revelar e o que ele vai fazer quando ele se revelar. Mas eu quero dizer para você que quando ele se revelar, Jesus já vai ter arrebatado a igreja. Estão me entendendo? Compreende agora? E como que a gente vai ver isso? Aqui na Bíblia. Então, vamos ver algumas coisas. Com relação ao homem da iniquidade, eu quero colocar aqui duas observações. A primeira, ainda nos tempos que o apóstolo João pregava nas igrejas da Ásia, já era encontrado pessoas com o espírito de anticristo. Então, pessoas já existem por aí que têm o mesmo espírito que esse escolhido para ser o homem da iniquidade, mas ainda não é ele, só faz coisas parecidas com as coisas que ele vai fazer. Vamos ver isso na Bíblia? Não tem nada escondido, gente. Deus deixou aqui para a gente poder consultar mesmo, para a gente ler, para a gente conhecer para a glória de Deus, o nosso Pai. O Senhor está no controle. Abre aí 1 João, abre a sua Bíblia, a sua espada, 1 João 2:18, para você marcar tudinho. Está escrito, filhinhos, já é a última hora. Olha, nos tempos de João, quase 2000 anos atrás, ele já declarava, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Ele falou, várias pessoas estão se levantando com o mesmo espírito dele. Então a gente precisa entender, se a pessoa não tem o Espírito Santo, qual espírito que ela tem? O espírito do anticristo. Por isso que você não pode dar ouvido a tanta gente assim nada. Isso tem gente assim nas autoridades, na televisão, na internet, no Instagram, no Facebook, por todo lado. Então ele falou, aí no versículo 19, essas pessoas saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram,
para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então ele falou assim, olha, esse pessoal saiu aqui de dentro da igreja, mas eles estavam só congregando aqui, mas eles não eram crentes nada. Eles tinham o espírito do anticristo e agora estão por aí ensinando coisas que não são de Deus, inverdades bíblicas. Foi o que o apóstolo João discerniu lá naquela época. Então o espírito de anticristo já opera, mas ainda não é ele. Quando ele for revelado, nós já teremos partido, Jesus já terá vindo para nos buscar, foi o que Paulo falou. João 17:12, você abrindo aqui comigo, você vai ver que Jesus Cristo identificou numa pessoa que ele também tinha o espírito do anticristo. E essa pessoa, ela andava bem pertinho de Jesus, sabe? Às vezes você vai ver pessoas de Bíblia na mão, você vai ver pessoas pregando, parece que está perto de Jesus, e até está, mas estar perto e ter o coração entregue a Jesus e ter o Espírito Santo, há algumas diferenças. Como é que a gente conhece? Quando se tem frutos do Espírito Santo, que é pela árvore que a gente conhece, é pelo fruto que a gente conhece a árvore. Então nós precisamos entender, ou o contrário, pela árvore que a gente conhece o fruto, não sei. Mas fica de olho o quê? Nos frutos, está lá os frutos. Na Bíblia tem para todo lado os frutos do Espírito Santo, inclusive lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Fica de olho nos frutos. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Jesus falou assim, Judas, ele tinha o mesmo espírito, o espírito do anticristo. Quem tem o espírito de anticristo é aquele que mente, que trai, é aquele que vai ser usado ali pelo diabo. E ele tinha o espírito do anticristo. Ele não foi só usado pela carne, não, o espírito de anticristo estava nele. Mas o tempo todo ele poderia ter se rendido a Jesus, ter confessado Jesus, poderia, mas não assim fez, pelo contrário. E no final, esse mesmo espírito, o espírito do anticristo, pediu a vida dele e ele a deu cometendo suicídio, partindo para a perdição eterna. Então, com relação ao anticristo, nós temos o espírito de anticristo e já está figurando aí há milhares de anos. Mas Paulo ainda não falava sobre o espírito de anticristo, ele estava falando que o anticristo seria revelado. Então, o segundo ponto que eu quero destacar sobre esse tema anticristo é, Paulo, no entanto, está falando aos Tessalonicenses sobre o próprio anticristo aqui, quando nós lemos 2 Tessalonicenses 2:3. E ele diz que o anticristo será revelado, e não pessoas que têm o mesmo espírito que ele. Você consegue compreender? Você está discernindo? Está chegando em entendimento aí? Como eu não estou olhando para você, não é? Então, mas se permanecer dúvidas, você pode, envie a sua pergunta, mande lá que a gente vai buscar as respostas. Você não pode ter dúvida, você não pode ter medo, é a orientação de Deus para as nossas vidas, entendermos, não é? Tudo isso para a glória de Deus. 2 Tessalonicenses, então, vamos ver, olha, no capítulo 2, no versículo 3, nós lemos aqui, não é, que o homem da iniquidade vai ser revelado. Mas no versículo 4, 2:4, fala, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo falando, olha, o anticristo, ele vai construir um templo, ele vai sentar lá, e ele vai querer ser adorado, ele vai ser contra Deus e todo tipo de Deus e de religião, ou seja, ele vai ser um governante só sobre o mundo inteiro, ele vai criar uma moeda só, ele vai ser um Deus só, ele vai querer ser Deus, as pessoas vão inclusive adorá-lo, mas lá em Apocalipse vai falar quem não vai adorá-lo, e eu creio que você e eu, se nós estivermos presentes nesse tempo, nós não iremos adorá-lo, poderemos ser perseguidos, poderemos não ter a igreja aberta, porque é claro que ele não vai deixar a igreja nenhuma aberta, poderemos ter que congregar em casa, poderemos, não sei, mas nós ficaremos fiéis até o fim. Por isso que Mateus 24:13, dentro desse contexto, ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque a igreja, quanto mais será perseguida, mas o Senhor é conosco, é todo poderoso, aleluia. Mas Deus, ele vai nos tirar daqui, e essa é a nossa esperança. É isso que Paulo diz aqui, ensinando aos irmãos, né, que ele vai nos tirar aqui desse lugar. Então no versículo 4 diz que ele vai agir dessa forma, e a gente sabe que isso aqui não está acontecendo.
Porém, o ambiente para que isso aconteça, sim, o cenário para que isso aconteça, está acontecendo. Os sinais mostram isso, que nós estamos caminhando para este tempo. O anticristo ele vai se utilizar de todo um prestígio, conhecimento, né? Claro que ele vai vir numa era tecnológica, então ele vai dominar tudo isso, e ele vai ser um cara poderoso, uma figura influente e que vai ofertar soluções. Não é? Se o mundo estiver em caos, ele vai ofertar soluções. Se estiver em fome, ele vai ofertar soluções. Talvez ele vai ter feito uma reserva de alimentos, ele vai ter poder sobre os países, porque ele vai ser o governante. Ele vai usar do seu prestígio para se colocar acima de qualquer religião, qualquer figura de Deus. Ele vai afirmar seu próprio Deus. Então Paulo falou assim, olha, não seja enganado, porque nada disso ainda está acontecendo, mas vai acontecer. Vai acontecer, entende? Então eu preciso pegar isso aí para mim. Jesus vai voltar, aleluia, Maranata, a hora vem, mas estamos caminhando para esse tempo ainda não chegou. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque essa pandemia, ela veio para nos mostrar um sinal, veio para nos parar, veio para parar muita coisa errada que estava acontecendo, veio para gerar temor, veio para tudo isso, e para que aquele que estiver firme vai permanecer, porque após isso a igreja vai partir, é o equibalo, vai ser enviado, nós sendo enviados para pregar a palavra de Deus, e o Senhor Jesus cada vez mais próximo para recolher, buscar a igreja. Então há sim esperança para o nosso futuro. Não é esse vírus que vai parar você, mas vai parar muita gente que não crê, vai parar muita gente que não se posicionou, vai parar muita gente como já parou, já enterrou até inclusive. Então fique firme, fique firme. Olha o que diz Marcos 13, não é? Do 3 ao 13, você vai ver isso aí depois da reunião, queria que você marcasse para você ler, Marcos 13, 3 ao 13, Mateus 24, 3 ao 14 e Lucas 21, 7 ao 19. Esses três textos, essas três passagens, eu gostaria que você fizesse um estudo aí na sua casa. Marcos 13, 3 ao 13, Mateus 24, 3 ao 14 e Lucas 21, 7 ao 19. Esses três textos, essas três passagens, falam sobre os princípios das dores, princípio das dores, fase essa que nós estamos passando agora, estamos no princípio daquilo que vai chegar no seu final, tudo tem início, meio e fim. Então o anticristo, ele não é uma surpresa para Deus e ele não pode ser surpresa para você. Lá em Daniel, no capítulo 11, nos versículos 36 até o 45, fala como que ele é por dentro, porque ele veio das trevas, ele é o mal encarnado numa pessoa. Então Daniel falou, o anticristo virá e ele é assim, assim e assim. Ele vai querer que todos o adorem e pessoas irão adorá-lo. Ele vai trazer soluções. Então está escrito lá em Daniel, gostaria que você lesse também. João teve a revelação sobre o anticristo, está em Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 18, diz ali na linguagem que João entendeu quando ele teve a visão, pelas características, falou, ele vai ser adorado, ele vai levantar um santuário, as pessoas irão se render, mas lá tem uma situação ali, uma citação importante nesse texto, dizendo que quem vai adorar a besta, o anticristo, é aquele que o nome dele não tiver escrito no livro da vida. Está escrito isso lá. Quem é que vai adorar? Aquele que o nome não tiver escrito no livro da vida. Como é que o nome passa a ser escrito no livro da vida mesmo? Quando a pessoa toma Jesus como Senhor e Salvador. Gente, isso não é ser evangélico. Isso é entender que Deus é seu Senhor. Deus é todo poderoso. Deus, ele quer comandar o seu coração. Deus, ele quer o seu coração. Quando o seu coração passa a ser de Deus, ele é o seu Senhor. Quando ele é o seu Senhor, o nome seu está escrito no livro da vida. E você entende, o Espírito Santo testifica dentro de você que você está salvo sim. E que você deve perseverar e negar o pecado. Agora, quando você não tem certeza da salvação, quer dizer que seu nome não está lá. E para o seu nome estar lá, é simples, é muito simples. Você vai orar e vai falar, Senhor Jesus,
entra na minha vida. Senhor Jesus, entra na minha casa. Senhor Jesus, seja o meu Senhor. Até agora eu fui evangélico, mas de agora para frente eu quero ser filho do Rei, do Pai. Então, recebe a minha vida. Seja dono do meu coração, seja dono da minha mente, seja dono da minha profissão, seja dono dos meus talentos, seja dono dos meus bens. Senhor Jesus, seja o meu Senhor, dono do meu dinheiro. Senhor Jesus, seja dono da minha família. Eu entrego a minha alma para o Senhor. Pronto, o seu nome estará escrito no livro da vida e você não adorará a besta, aleluia, não adorará o anticristo, até porque a igreja vai ser arrebatada, glória a Deus. Olha 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 4 nós lemos: o qual se levanta contra tudo. Características do anticristo que você lê em Daniel 11, 36 ao 45, Apocalipse 13, 1 a 18. Ele vai se levantar contra tudo, vai se assentar no santuário, vai dizer que é Deus, e uma pancada de gente vai acreditar. Versículo 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Paulo agora puxou a orelha da igreja e falou: eu já tinha falado sobre isso nas pregações anteriores. Mesmo assim vou repetir aqui porque é importante. Versículo 6: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Presta atenção, no versículo 6 falou que o anticristo não foi revelado porque alguma coisa está detendo a sua revelação. No versículo 7 repetiu, falou a mesma coisa, que a obra do mal, o mistério da iniquidade, ou o mistério da maldade, na nova tradução, linguagem de hoje diz, a misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Quem que está impedindo que o anticristo se revele, já que há várias pessoas com o espírito dele por aqui? É o Espírito Santo. É ele que está detendo a revelação do anticristo, porque a obra do mal já existe. Conversando eu com a pastora Eliane acerca desse tema, esses dias ela falou: Eva escolheu conhecer o mal, também escolheu conhecer o bem, quando ela desobedeceu a Deus e Adão concordou. Então nós somos hoje conhecedores do mal, porque o pecado entrou lá no jardim do Éden, na vida daquele casal. Então o mal, ele está solto, mas o fim dele está garantido também, em nome de Jesus. E nessa pancada, pessoas vão escolher fazer o mal. Loucura, mas você vê, já acontece. Então o Espírito Santo é que está detendo. Agora ali falou que quando o Espírito Santo for afastado, o anticristo será revelado. Quando é que o Espírito Santo será afastado? Quando a igreja, porque aonde que está o Espírito Santo? É aí está a chave. O Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim. Quando a igreja for levada aos céus, quando Jesus buscar a igreja no arrebatamento, quem é que vai junto com a igreja? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai ser afastado, e aí o anticristo vai ser revelado, e aí ele vai fazer atrocidades aqui nessa terra, com os bobãos, como dizia o meu avô, né? Eu chamava ele carinhosamente de vocino, como dizia ele, os panguá, né? Aqueles que tiverem aqui, aqueles que não aceitar Jesus agora, os bobão, eles ficarão aqui, eles adorarão a besta, eles colocarão o chip, eles usarão a marca, mas é lá naquele tempo, eu não sei quantos meses ou quantos anos está faltando, mas pensa bem, para o anticristo reinar, ele vai ter que ter prestígio. Consegue prestígio, confiança de uma hora para outra? Claro que não, vai ser construído isso, ele vai aparecer, então você vai ver, se você estiver aqui na época, alguém sendo levantado como um grande líder. Só que antes dele ser revelado, Jesus vai voltar para nos buscar, e a gente vai acompanhando o desenrolar disso tudo. Agora, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Você vê o homem maquinando, porque por trás há o espírito do anticristo. Se você entrar no site do governo federal, lá no meio ambiente, no site do meio ambiente,
do ministério que regula as questões ambientais no Brasil, você vai encontrar os 46 capítulos da reunião Rio 92, quando a Organização das Nações Unidas, elas se reuniram aqui no Brasil em 92, como se reúne em vários países de época em época, e eles traçaram ali algumas ações. Uma delas, isso foi em 92, falou assim, olha, nós temos que falar com a mulher que ela é profissional, que ela é empresária, que ela é professora, que ela é isso, que ela é aquilo, de maneira exagerada, para que ela não tenha tempo de ter filho. Entra lá, por favor, você vai descobrir isso. Só você digitar no Google e te leva lá. Falou também que deveria ensinar sobre identidade de gênero. Para que tudo isso? Para que a população não viesse a crescer. É obra do mal. Mas o mal está solto, está agindo. Lá também em 92 citou o ano de 2020. Falou a expectativa da população para o ano de 2020. E que eles teriam que fazer de tudo para reduzir a população. Aí vem um vírus como esse, é um controlador de população. Mas foi o homem que criou o vírus? Não, há estudos que mostram que não foi a China, a pessoa lá que falou, vamos criar um vírus. Não foi uma pessoa, mas a obra do mal com a permissão de Deus, que o mal atinge, o mal está aí. E aí o vírus aconteceu, de uma contaminação ali através do morcego, com aquelas feiras livres que acontecem lá na China, aquela loucura provocou tudo isso. É o mal agindo sobre a permissão de Deus. E nesse pacote, Deus está trabalhando também a minha vida e a sua vida, a vida da igreja, limpando dos altares o que ele gostaria de ter limpado já há muito tempo. Deus está operando. A nossa oração é para que Ele venha, a nossa oração é para que Ele pare o vírus, a nossa oração é para que as pessoas se posicionem, a nossa oração é para que nós venhamos a entender o que está acontecendo. Então, não se deixe enganar. No versículo 1 do capítulo 2 da segunda carta, ele nos informa que a volta de Jesus, o arrebatamento, se dará depois que o Espírito Santo não estiver aqui, depois que a igreja já não estiver aqui mais. E o que estamos presenciando então são os sinais e até mesmo ações vindas das trevas, porque elas já agem. Quando que o Espírito Santo então vai sair da igreja? Vamos ver se você, aliás, vai sair aqui desse tempo. Vamos ver se você pegou. No arrebatamento da igreja. Eu quero deixar alguns textos para você ler. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Anota aí, você vai fazer um estudo legal nesses dias aí na sua casa. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. O versículo 4 e 17. O versículo 5 e o 9. Falei rápido. Eu vou repetir e você também pode pegar essa ministração depois. 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. 4, 17, 5, 9. E eu quero ler Apocalipse 3, 10 com você e a gente já vai finalizar agora, nesse tempo, declarando Maranata, ora vem Senhor Jesus, gente, porque a notícia é boa. A terra vai tremer? Vai, mas se eu e você estivermos aqui, nós seremos guardados. E outra coisa, você já pensou que aquele que vai ser arrebatado, ele não vai passar dentro de um caixão? Olha só, é um privilégio, aquele que vai estar aqui nesse dia do arrebatamento. Agora, aquele que não tiver no arrebatamento e ficar por aqui, vai ser terrível, terrível. Mas Deus é conosco e Ele vai levantar você para pregar o evangelho para mais pessoas se render a Cristo nesse tempo. Apocalipse 3:10. Está escrito aqui, nós vamos ler. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Você tem feito isso? Aleluia! Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Entendeu? Pegou, entendeu aí? Falou, porque você guarda a minha palavra, eu vou guardar você do dia da ira vindoura. Você lembra que nós ministramos aqui um dia desse? Em 1 Tessalonicenses 1,9, falando que Jesus nos iria livrar da ira vindoura. É isso. Se você estiver firme com Ele, nós não vamos passar pela grande ira de Deus. Não. O que nós estamos vendo agora são sinais, permissões de Deus para que a gente venha a acordar. Porque aquele que não se render, ele vai permanecer sobre ele a ira. Então Deus, fecha a porta da sua casa, vai para lá, conserta, muda o que tem que mudar, segue firme, porque lá fora o bicho está pegando, mas eu vou guardar quem estiver guardando em mim, e isso ainda não é o fim.
Se você fizer uma pesquisa, essa palavra, igreja, que sou eu e você, ela aparece aqui pela última vez nesse capítulo 3 de Apocalipse. Quando então vem o anticristo, as revelações aqui, a palavra igreja não está aqui, ela retorna lá no capítulo 22. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós não estaremos aqui na revelação do anticristo, porque Jesus já vai ter assim nos buscado, de uma forma ou de outra. Não deixe ninguém te enganar, esta é a verdade. A verdade é que ele virá num piscar de olhar, mas haverá um tempo para isso, e as coisas estão acontecendo, caminhando nessa direção. Leia comigo Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. É uma carta para você e eu. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Há um encontro aqui, é um casamento. O Espírito Santo e a igreja, porque Ele está dentro de você, está dentro de nós. Ele diz para o Senhor Jesus assim: vem. Você está desejando esse negócio? Vem. Aquele que ouve também vai dizer: vem. Aquele que tem sede também vai dizer: venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Esse deve ser o meu e o seu desejo. Essa deve ser a minha e a sua certeza. A certeza que Deus nos ama tanto e que Ele vai nos retirar deste lugar para decretar o fim do inferno, o fim das forças do mal, o fim da morte eterna, porque Ele vai ali aniquilar o inimigo em nome de Jesus. E o anticristo, com toda a corja de Lúcifer, irá para o lago de enxofre e fogo para toda a eternidade. Mas o Senhor vai nos buscar para nós vivermos com Ele para toda a eternidade. E o meu e o seu desejo deve ser esse, de falar para Ele: vem, vem, Maranata. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Adore ao Senhor. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pai, em nome de Jesus, essa é a verdade, é a tua palavra. Nós não queremos ser enganados, nem pela falácia que diz que o Senhor não vai voltar, e nem pela falácia que diz que estamos já no último dia. Nós não queremos ser enganados, mas que em nosso coração haja esse desejo de querer ir morar com o Senhor na eternidade. Que em nosso coração haja esse fogo dentro de nós, querer a tua presença,
querer que o Senhor rasgue os céus e vem. Mas quando, Pai, nós cantamos isso, nós também declaramos que nós somos teus, que a nossa vida está convertida ao Senhor, que nós queremos ser usados na tua obra para pregar a tua palavra, porque Jesus também falou que quando esse evangelho for anunciado a todos, aí virá o fim. Então, Pai, nós queremos participar de tudo isso, nós não queremos ficar sentados num banco assistindo tudo isso, nós queremos participar, nós queremos nos envolver, nós queremos fazer parte, nós queremos notificar vidas, cuidar de vidas, amar pessoas, nós queremos andar contra as direções do mal, mas nós queremos também discernir tudo isso, Pai. Então, Deus, dê à tua igreja agora o discernimento de espírito, dê à tua igreja agora a graça, sabedoria, entendimento, para que nós não sejamos enganados, para que nós possamos ficar firmes, Pai, no nome de Jesus. E aquele, Pai, que me ouve agora, que entendeu que se não se arrepender, pode ser que a morte o pegue, e a morte o pegando, ele não vai ter tempo nenhum de se arrepender depois. Aquele que está aqui agora, né, que está me ouvindo agora, mas que quer se render a Jesus, que se renda para a glória de Deus, que haja, Espírito Santo, o convencimento da tua parte, para que em nome de Jesus tenha a vida eterna agora, nesse instante, e que possa viver essa verdade a partir de agora, em nome de Jesus, Pai. Convença de todo mal aquele que está isolado num canto da casa, não quis participar do culto, Deus convence ele de participar do próximo, de ouvir esta palavra, de entender, de crer, ó Deus, na verdade que vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Mas dê também, Senhor, à igreja do Senhor sabedoria, Pai, para não ir para as redes sociais, digitar, postar e compartilhar o que não é a verdade, para não brigar com as autoridades, mas lutar em guerra, em oração, para que a vontade do Senhor se cumpra, em nome de Jesus. E nós sabemos que há um propósito, então nos ensina, Pai, a compreender os tempos, para vivermos os propósitos do Senhor para a nossa vida. Visita cada um que me ouve agora, gera, Pai, convicção e certeza que o Senhor está guardando, que o Senhor está provendo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, glória a Jesus, procuramos nesse tempo trazer esse entendimento, fique na paz, que Deus te abençoe. Domingo às 10 da manhã tem uma palavra de Deus para a sua vida, e também às 19 horas, e no aplicativo e pelo site você tem 24 horas com mais pregações, mais louvores. Então continue ligado com a gente, continue na fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, paz, Deus te abençoe. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.